A nossa entrevistada de hoje é uma atleta da seleção brasileira, de uma das modalidades mais tradicionais dos nossos Jogos Olímpicos. Ela vive, digamos assim, no fio da espada, aonde o foco, a concentração, a velocidade é o que a move. Com vocês, aqui no Pod Esporte, Mel Guimarães, a nossa atleta da seleção brasileira de esgrima. Olá! Prazer, André. Muito obrigada por me convidar aqui. Tô adorando. Vamos que vamos. Minha primeira vez no podcast. E muito obrigada por ter sido com você. Oh, meu amor, que honra maravilhosa ter você aqui. Que graça. Você vai falar tudo, entregar tudo aqui pra gente sobre a esgrima. Como que é o atleta dentro dessa modalidade que é tão tradicional, não é verdade, Mel? Ela é bem das antigas, né? Desde o século XVIII que a esgrima vem dominando, né? Na era das guerras, depois no período imperial, e aí se estabeleceu nas Olimpíadas, então é um dos esportes mais antigos, é um esporte olímpico, um dos mais antigos. É verdade, é verdade. Se eu não me engano, são 5 apenas, que veio desde o começo, não sei qual, e que vem até agora. E a esgrima é um deles, né? Começamos ali com um pedaço de madeira na mão, né? Ali na pré-história, né? Exatamente. Né? Começou assim, né? A história é essa. A história é essa. Começa com um pedaço de madeira, né? E depois com uma forma de defesa, né? Entre o povo da época. E depois entrou os metais, não foi? Exatamente. Aí com um tempo a tempo foi evoluindo até chegar nas 3 armas, né? Que a esgrima as pessoas não conhecem, mas tem 3 armas diferentes. Isso, me fala aí. Qual que é a espada, o sabre e o florete. São 3 armas. Eu pratico a espada, que é a arma que você pode tocar todo o corpo. Então, todo o corpo que você tocar com a espada no seu adversário é superfície válida, o toque é válido. Então, pode desde o fio de cabelo até a unha do pé. Entendi. Então, essa é a espada. Essa é a espada. E a outra, qual que é? Aí, o florete, antigamente, o florete era uma arma para... Eu não faço florete, então quem faz florete pode explicar muito melhor do que eu. Mas o florete, antigamente, era uma arma de treinamento. Então, o florete só pode... Realmente o busto, né? Que é a superfície válida. E também tem a parte de convenção, ou seja, tem prioridade de ataque, prioridade de defesa. Esse é o florete. E o sabre, que simulava antigamente as pessoas em cima dos cavalos, né? Então, no sabre, você pode tocar do tronco para cima. Para cima, qualquer área para cima. Para cima. E o sabre, diferente da espada e do florete, você pode tocar em cortes. Então, você pode tocar com a ponta, mas também em cortes. Então, é a única que a lâmina toca. Entendi. E é interessante você estar trazendo essas peculiaridades da esgrima, né? Porque, assim, lá atrás era o árbitro, vamos dizer assim, que determinava ali quem ganhava, né, quem era o vencedor ou não, né, no esporte. Mas de um tempo para cá, não, existe ali a parte eletrônica, já entrou a parte, né, da eletrônica na ponta, não é isso? Que veio substituir o árbitro, Exatamente. Ainda temos o árbitro ele tem o seu papel muito importante nas competições, mas hoje em dia a gente facilitou, né, tá muito mais facilitado esse processo. Então a espada ela é elétrica, de modo que passa um fio entre o meu corpo, que conecta na minha espada, e na enroladeira, que a gente chama, que é o que vai fazer literalmente essa condução entre a ponta e o toque. Então, é literalmente um fio de corpo que passa, conecto na enroladeira, conecto na minha espada, que vai permitir que, quando eu toque, acenda a minha luz. É assim que funciona. Falando assim, bem brutamente, mas essa é a forma que funciona. E aí você trouxe aqui pra gente, olha só, que maravilhoso. Isso aqui é a máscara, que é a máscara que eu faço todas as minhas competições internacionais, nacionais. Ela tá comigo aí, já tá velhinha, o Brasil já tá aí, mas está comigo em todas as competições. Eu sou muito grata de tê-la comigo. E comigo também, ela vem o símbolo do Exército Brasileiro. Olha, que eu tenho muito orgulho de estampar comigo e carregar. A Mel é a 3ª sargento, é isso, Mel? Terceiro sargento do Exército Brasileiro,
E está aqui comigo em todas as competições. Nossa, que coisa linda, bacana. Obrigada, Mel, por você trazer, nossa, essa preciosidade, né? Que nem você falou, tem toda uma representação emotiva, né? Vamos dizer assim, com né? certeza, André, com certeza. A máscara, não é obrigatório a gente carregar o escudo, né? A bandeira do Brasil, ou a bandeira do seu país, né? Da sua nacionalidade. Mas eu escolhi botar o Brasil bem no meu rosto, porque eu tenho muito orgulho da minha nacionalidade. A gente sabe que o Brasil passa por diversos problemas, mas eu tenho muito orgulho de ser brasileira e ter nascido aqui, então ele vem comigo carregando aí, junto com o Exército Brasileiro, em todas as competições. Que maravilhoso. E falando em Exército Brasileiro, gente, nós vamos lá, vamos cá, porque é tanta coisa que a Mel tem para falar aqui pra gente que a gente não pode perder nada. É um programa, não é isso? Para os atletas, Mel, fala um pouquinho desse programa. Exatamente, eu faço parte do PAR, que é o Programa de Atleta de Alto Rendimento. Então, diferente dos militares que fizeram concurso e passaram para servir as Forças Armadas, né? Eu entro por um outro projeto, eu entro pelo projeto dos atletas. Então, se você é atleta de alto rendimento, gosta, se interessa pelas Forças Armadas, eu sempre tive o sonho de ser militar. Mas a gente sabe que para ser militar tem que estudar, tem que batalhar, é muito difícil. E eu escolhi ser atleta e eu achei que esse sonho tinha se perdido. Eu falei, escolhi ser atleta, me dedico 100% desde pequeno, então achei que esse sonho tinha se perdido por aí. Até que eu descobri o PAAR, e aí depois esse foi o meu foco principal em entrar. Então, os primeiros do ranking nacional, eles podem se inscrever no edital que abre. Então, se você quer ser militar, tem nas 3 forças, né? Exército, Marinha Aeronáutica, eu represento o Exército. Então, se você é atleta de alto rendimento, tem interesse, só ficar ligado no edital do Exército Brasileiro, da sua modalidade, que eles abrem. Abri, eu me inscrevi, deu certo, chorei, comemorei e hoje estou aí no Exército. Que história linda, Mel. Nossa, que máximo. Agora, você falou também que você ama o Brasil, né? Mas que você também não mora no Brasil, não é isso? Me conta essa história aí um pouquinho. André, acho que foi uma das coisas... Parece besteira quando eu falo, porque hoje eu moro em Paris. E acho que é uma cidade, assim, desejada por todos. É uma cidade linda. Eu não tenho nada de mal para falar da França, de verdade. Mas foi muito difícil sair, tirar esse vínculo que eu tinha com o Brasil. É claro que o vínculo é eterno, mas morar no Brasil, ter aquilo, a família, a comida, isso foi uma das coisas mais difíceis que, para mim, eu tive. Até porque minha vida aqui no Brasil, eu tenho uma vida muito boa, eu não vim de uma família pobre, vim daquela classe média que eu nunca tive tudo na hora, mas sempre minha mãe guerreira, sempre fazendo de tudo para dar o de melhor para os nossos 3 filhos. Ela é dona de casa, mas sempre acompanha a gente nas competições, nos treinamentos. Eu falo que eu sou atleta por causa dela, de verdade, que minha mãe foi atleta também, porque levava, buscava e tal. Então, isso da família junto ali, nossa, foi muito difícil para mim. Foi uma das coisas mais difíceis, de verdade. E por que, então, você decidiu? Como que foi essa história de você ir morar em Paris, na Cidade Luz? Andréia, falando assim, foi doideira. Falando assim, bem... Porque eu sou atleta de esgrima, mas antes eu era pentatleta. Para quem não sabe, né, o pentatlo moderno são 5 modalidades, que dentro dela tem a esgrima, que é a natação, corrida, o tiro esportivo, a esgrima e o hipismo. Hoje em dia já foi substituído o hipismo por o obstáculo. Então não tem mais hipismo, agora é obstáculos. Porém, eu era pentatleta, fiquei 12 anos sendo pentatleta, competindo com a minha irmã gêmea. Era difícil, mas graças a Deus a gente Você e a Ieda juntos, competindo sempre, ali. em tudo. Gente, que incrível. Na escola, no treino, em tudo, em casa. A gente sempre competia junto, mas a gente nunca teve uma rivalidade. A minha mãe conseguiu ensinar isso muito bem pra gente. Porque acho que é até difícil, né? Acaba ficando aquela coisa, né? A gente competia na mesma categoria, gêmeas, mas nunca teve nenhum tipo de rivalidade. Mas era difícil, né? Você atribui isso à sua mãe, à criação. Mas, de repente, até vocês, por serem gêmeas, talvez muito conectadas, né, de uma forma única ali, né, desde a concepção, será que, de repente, também não foi esse um fator que favoreceu para vocês entenderem que a competição e a rivalidade era apenas ali, naquele lugar, e fora dali não existia? Pode ser também. Eu acho que sim, André, eu acho que sim. Porque a Ieda, minha irmã, ela é atleta olímpica, né, foi para Tóquio no pentatlo. A minha irmã ela sempre foi muito mais coração
E eu sempre fui muito mais razão, sabe? Eu sempre fui mais pé no chão e minha irmã sempre foi mais emotiva, mais explosiva, porém mais sentimental. Então, acho que a gente se equilibrava. Eu acho que por isso que a gente dá muito certo até hoje. A gente nunca teve uma briga, nada. Acho que esse equilíbrio que aconteceu aqui nas competições. A gente competia e nunca deu, né? A gente nunca deu problema. Uma coisa que eu lembro até hoje, Andréia, a gente tinha entre 12 e 13 anos competindo um sul-americano. A minha irmã, no pentatlo, ela nadava super bem, super bem. Então, ela acabava que a natação era antes da corrida e ela marcava mais pontos. E no pentatlo é assim, você nada, faz todas as provas antes e a corrida e o tiro, que são juntos, é por último. Então, quem nadou melhor, quem fez melhor esgrima, quem fez tudo melhor, saía antes na corrida e aí eu tinha que buscar. A Ida fazia tudo melhor, minha irmã, e a minha corrida era o meu melhor. Então, teve uma competição que eu passei ela na corrida. Ela saiu antes, eu consegui buscá-la na corrida. E ela, mesmo cansada ali correndo, ela falou, vai, Mel, vambora! Você tá conseguindo! E a gente pegou primeiro e segundo nesse sul-americano. É um momento que me emociona até hoje, porque foi muito marcante pra mim. Que história linda! Que história linda, Mel! Né? História de irmã, história de conexão ali verdadeira, de amor genuíno, né? Um amor genuíno. Exatamente, porque aí a gente vê que mesmo na competição, a gente estava competindo, um momento muito importante na nossa carreira, mas ali foi um momento que eu senti realmente o amor de irmão. Não foi uma adversária para mim, ela foi um amor de irmã. Mesmo cansada, ela, vamos, Mel, conseguiu! A gente fez primeiro e segundo. Então ali eu senti uma coisa tão verdadeira que caraca, eu lembro desse momento como se fosse hoje, assim, passa bem claro na minha mente. E olha que momento incrível, que lindo. Agora, vamos lá. Saindo aqui, ora um pouco aqui. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Então, vamos voltar lá. E aí, nós voltamos. Então, nós estamos em Paris. Por que você foi para Paris? Vamos lá. Como que aconteceu essa história de Paris? Então. Aí, você treinando, então, né? No penta. Isso. Sendo uma atleta ali de penta. Isso. Era pentatleta já há 12 anos. E ia ter os Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, que a minha irmã era a favorita. Tem que lembrar que a gente sempre competia junto, então ela era a favorita. E perto dessa competição, eu quebrei meus 2 braços no hipismo. E foi fratura exposta, eu tive que fazer 2 cirurgias no braço esquerdo, eu tenho cicatrizes até hoje. Eu tenho um problema ainda na locomoção do meu braço direito, eu tenho problema para pronar e supinar a mão ainda, a mão direita. Ela não prona e supina como a esquerda. Quantos anos você tinha, Mel, nessa época? Então, eu quebrei 2 vezes. A primeira eu tinha 12 anos, e foi uma fratura exposta. Meu Deus, nos 2 braços? No braço direito só. E depois, com 18 anos, eu quebrei os 2 braços, o direito e o esquerdo. Porém, o direito já tinha esse problema. E é aquela coisa de técnico. Eu escutei meu técnico de tirar o braço, de tirar o gesso rápido para ir para a competição. E acabou que atrofiou o meu braço. Por eu ter escutado o meu técnico e não ter escutado a minha família e tudo. Porque era o que eu queria, né? Mas o técnico, na época, ele não ouviu a equipe médica. Não. Ele pensou... Foi uma negligência e até hoje a gente fala sobre isso, porém nada se foi feito. Eu tinha apenas, na minha primeira quebra de braço, eu tinha 12 anos, eu era completamente fanática pelo meu esporte e eu escutava a vera tudo que o meu técnico falava. Lembrando que o meu técnico, ele era só preparador físico, muito bem renomado, mas ele era só preparador físico. Ele não era preparador mental, ele não era médico, fisioterapeuta, nada. E eu escutei o meu preparador físico para retirar o gesso mais rápido, porque já tinha um sul-americano, a gente tinha que ir logo, vambora, Mel, você é a melhor, você não pode ir. E eu, pequena na época, fanática pelo meu esporte, tirei o gesso, fui mesmo, e eu tenho até hoje essa atrofia, né? Meu osso tem esse problema na pronação e na supinação do meu braço até hoje, por isso. Tá? Meu Deus. Mas... Mel do céu, Ai, desculpa, loucura. André, eu tô voltando, eu tô indo. Não, é muito difícil que uma coisa a outra. Nossa, isso que você está trazendo, sabe por quê? São coisas tão importantes que você passou e que tantas atletas às vezes passam, sabe? E então vão se identificar com você, vão se identificar com essa história, vai falar, meu Deus, eu já passei por isso, sabe? Ou, nossa, se isso um dia vier acontecer comigo, eu não vou por esse caminho, eu vou por outro. Então é muito importante você trazer isso, sabe? André, eu acho que quando a gente é pequeno e no esporte, no Brasil, eu percebi que na Europa, lá fora não é assim, mas acho que no Brasil, como a gente é muito ingênuo no esporte,
A gente não tem ainda muitos conhecimentos. A gente também não tem acesso muito fácil a esses conhecimentos, como lá fora. A gente escuta ao pé da letra o que o nosso técnico fala e a gente acha que é o melhor. Tanto que a minha mãe, que é uma pessoa que quer o melhor para mim, ela também escutou. Sabe? É aquela ingenuidade que realmente a gente não sabia. Nós estamos falando de quantos anos atrás, Mel? Isso foi em 2012. 2012, né? Nós estamos há o quê? Há 13 anos, 13 mais ou anos. menos E atrás, até né? hoje eu tomo remédio quando fica muito frio, porque eu tenho artrite e artrose. Com 24 anos. Meu Deus, Mel. E mesmo assim, isso não te bloqueou? Não te fez largar a tua paixão pelo esporte? Né? Como que foi isso? Como que foi esse lado mental? Eu sofri, mas eu ainda continuo ali amando aquilo, né, que faz sentido para minha vida. Ai, Andréia, foi muito difícil, porque acho que quando a gente é criança, a gente não tem noção do quanto aquela dor o quanto aquela dor nos machuca. A gente acha que tudo é muito ou que o pouco é nada, sabe? Então eu achava que o meu braço com artrite e artrose não era nada, mas não conseguir treinar era muito. Então a gente não tem essa noção do que é o melhor pra gente, né? Quando a gente é jovem, a gente só escuta as pessoas que a gente acredita, né? Então chegou um momento que eu não conseguia mover meu braço. Quando fazia frio, eu não conseguia esticar o meu braço completamente por conta da artrite e da artrose. Até que chegou um momento, em 2019, que eu tive garra ulnar. Isso tudo no mesmo braço direito. Ou seja, eu não conseguia esticar o meu braço assim. O meu braço ficava só dobrado assim. Eu tive um problema no nervo ulnar, que deu garra ulnar. Por conta disso, mesma coisa. Negligência, retirada rápido do gesso, né? Falta do período de cicatrização, tudo isso. Então, isso tudo, a gente está falando de um acidente, mas isso tudo se estendeu por 5, 6 anos. Não, meu amor, isso se estendeu para a vida, né? Porque, que nem você falou, até hoje, né? Verdade, nossa, verdade. Tá vendo como parece que a gente minimiza, né? A gente minimiza, né, a situação. Na verdade, você vem minimizando desde aquela época, né? Não, vamos tirar antecipadamente, né? E você fez isso agora, minimizou também a situação, né? É até hoje, né? É uma sequela que você vai ter. É verdade. A sua mente está muito bem hoje desenvolvida e preparada, né, para lidar com isso, tanto que você hoje é uma atleta da seleção brasileira. Então, você vem trabalhando o seu mental para isso, né? Para entender, ok, eu tenho essa dificuldade e a partir disso, isso não vai me limitar. Não é isso que me define, né? Não é isso que me define. O que me define é a minha vontade, é a minha luta, é a minha garra, é o meu amor pelo meu esporte. Nossa. Não é isso? Ai, Andréia, Caraca, eu não quero chorar não, Andréia. Não, a gente tem que ficar linda e maravilhosa aqui no podcast. Mas foi um momento muito difícil. Então, foi em 2019 que eu decidi largar o pentatlo de vez. Porque isso tudo estava me corroendo. Acho que são pequenas coisas. Na época, pareciam pequenas coisas que com acumular, eu explodi com 19 anos. Eu explodi, falei que eu não queria fazer mais nada. Queria sair. Aí foi a sua crise, existencial dentro do esporte, que está de vida também nessa Exatamente. época. E engraçado que a minha crise foi um pouco diferente da crise que eu já tive outras crises no esporte. Acho que o atleta ele vive de altos e baixos. Mas essa crise, quando eu era pequena, foi uma crise que eu me fechei totalmente. Então, isso mexeu em vários meios na minha vida. Mexeu na minha parte de autoestima, mexeu na minha área de comunicação, mexeu tanta coisa. Eu mudei como pessoa depois disso. Foi muito estranho esse momento para mim. E é bem aquele momento em que você tá saindo da infância para adolescência, para a fase jovem e adulto. Então eu senti... As pessoas falam até hoje, Mel, você com 19 anos, essa fase de 19, 20 anos, você foi uma pessoa totalmente fechada, totalmente incomunicável. Eu acho que isso mexeu tanto comigo que eu me fechei. Quase que num casulo, né? Exatamente. Quase que você entrou praticamente ali num casulo. Exatamente. Né? Para depois, que nem ali o processo de metamorfose, né? Aí virou borboleta. Aí virou uma borboleta, muito bem. Vamos lá. Foi. Continua essa história que tá maravilhosa. Meu Deus, eu tô até me perdendo, né? Desculpa, a gente tava em Paris, mas é que vem chegando bem antes. Tem que ter história antes, essa história precisa ser contada, né? Porque é uma... E aí, então, aí vamos lá. Aí voltando ali, como é que nós
entramos em Paris. Como que você chegou a esse ponto? Aí você largou, então, né, o pentatleta. Larguei o pentatleta em 2019. Tá. E aí fiquei 1 ano sem querer fazer mais nada. Então você ficou 1 ano praticamente sem treinar. Sem fazer nada. Tá. André, eu não encostava... Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 19, eu sou de 2000. 19 anos, 19 anos. Então, eu não encostava numa espada, eu não fazia... A única coisa que eu fazia era corrida, que eu adorava. Achava que me desestressava. Mas eu não fazia uma preparação física, preparação mental, não encostava na minha espada, nada, nada. Eu deixei tudo de lado e fui fazer enfermagem. Comecei a faculdade de enfermagem, mas sempre sentindo que estava faltando algo. Eu estava tentando, acho que, cobrir com várias coisas, mas sempre faltando algo. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre gostei de esporte, imperativa, então eu sempre gostei dessa vivência que o esporte me dava. E eu não encontrei na enfermagem, por incrível que pareça. E aí, em 2020, antes da pandemia, o técnico francês, muito conhecido no Brasil, na França, na Europa, ele foi nominado um dos melhores técnicos de esgrima da França. Ele me mandou uma carta... Qual é o nome dele? Daniel Vavasser, que é o meu técnico até hoje. Tá. Ele me mandou uma carta bem curta e clara. Assim, em francês. Não entendia nada. Eu falei, ok. Estou montando um grupo jovem para o novo ciclo olímpico, visando 2028, ou seja, iria pular o ciclo de 2024 para 2028. Estou montando um grupo jovem para 2028 e eu estou muito interessado em você. Eu queria saber se você está disposto a vir morar na França durante esse período, e alojamento, essas coisas a gente vai ver depois, a gente pode ver. Se está disposta a vir, recebendo esse e-mail, a gente fica... Será que é verdadeiro? A gente já pensa logo que é mentira, né? Eu falei, você tá mentindo comigo. Isso é porque você ainda estava afastada, né? Estava afastada. Quer dizer, ele achou você mesmo afastada. Isso. Porque ele fazia uns estágios de treinamento com os pentatletas. Ele vinha uma vez por ano. Ele era muito conhecido. Então, assim, eu sabia Você que... já estava na mira dele, Mel, com certeza. E eu não sabia, ninguém me tinha me avisado. Mas aí foi isso, Ele me convidou assim, com uma mensagem assim, bem francesa, bem fria e clara. Você quer vir ou não? Se você não quiser, já estou escolhendo outras pessoas. Sendo que, para treinar lá, o valor é muito alto, em euro. Então, seria impossível para mim. Ordem de questão, impossível. E tipo assim, se você for uma atleta de esgrima que tem uma condição financeira, vamos dizer, ela pode ir para lá e... treinar lá? Pode. Né? Se você tiver condições de pagar, você pode. No teu caso, não. Você foi convidada. Eu fui convidada. Para ir para lá e fazer parte dessa equipe. Fui convidada. E isso me assustou muito, porque a gente duvida da capacidade. Por que ele me escolheu? Por que eu? O que eu tenho que ela não tem? Eu sou pentatleta. Eu não tinha nenhum resultado brasileiro na esgrima, estadual na esgrima. Você se questionou? Eu tinha certeza que não era pra mim, que eu não me enquadrava nesse lugar. Não era pra mim. Eu não tenho nenhum resultado. Eu não tenho nada. Por que ele me escolheu? O que ele viu que eu não tô vendo, gente? E ele chegou pra mim e falou bem claro. Eu respondi e-mail, eu falei, por que, mestre? Por quê? Ele mandou um e-mail bem claro pra mim, Andréia. Saiba que você não é boa hoje, mas eu vejo potencial pra você na frente. Eu fiquei baratinada. Fiquei... A honestidade, a clareza, né, ali de um mestre, né, de um técnico. Sim. Como que foi para você receber essa informação? Eu acho que foi a primeira vez que eu recebi, mesmo de uma forma tão fria, que eu recebi um elogio. Um feedback. Um feedback. Ele me botou uma clareza, me botou o pé no chão. Porque no pentatlo, o esporte que eu fazia antes, os meus técnicos, era tudo... Você é muito boa, você é promessa, você pode, você não sei o quê, você é não sei o quê. Mas eu acho que nunca teve uma coisa tão clara e pé no chão, sabe? Eu acho que ele me botou o pé no chão. Você não é boa agora. Você não é, você não tem nada agora. Mas eu gosto primeiro do seu físico. Eu acho que se enquadra no físico de um atleta de esgrima, de espada. Eu gosto da sua leveza com a espada. Eu gosto da forma que você se movimenta e agora a gente tem que trabalhar. É como tudo na vida, é treinar, trabalhar, repetição e as outras coisas que vêm junto. E aí foi isso que eu tô fazendo até agora. Menina, e aí então
qual foi a data que você foi para Paris e como é que foi essa mudança, assim? Aí você decidiu, respondeu para ele, ó, tô indo, aceito, e vamos junto. Eu falei, porém, meus pais ficaram, você não vai nem ferrando. Impossível você ir, Mel. A gente não sabe onde você vai ficar. A gente não tem condição de você ficar, Mel. Não tem. Minha mãe falando, ai, mas talvez possa ser a oportunidade da vida dela. Falando pro meu pai, mas a gente não sabe onde é que ela vai ficar. A gente não sabe quem é ele. A gente sabe que ele já veio aqui, mas eu não vou estar lá para cuidar da minha filha. Então ela não vai. Foi isso. Então, ali você teve uma divergência entre pai e mãe. Exatamente. Foi um caos. E eu entendo, porque realmente deve ser muito difícil. Eu nunca viajei sozinha, a não ser por competição com a equipe. Essa seria a primeira vez que eu ia viajar sozinha, sem falar nenhuma língua, e ir para um lugar onde eu não tinha quase nenhuma ideia de onde seria. Eu tinha um endereço, mas ninguém foi lá para checar se era isso mesmo. Então, assim, eu fui com a cara e coragem, Andréia. Fui com a cara e coragem, porque eu falei, eu acho que essa é a chance da minha vida. Eu vou tentar mais uma vez. Eu tentei no pentatlo, não deu certo. Mas eu acho que dessa vez eu vou tentar sozinha, porque lá eu vou estar sozinha e vai ser eu comigo mesma. Eu falei, eu fui bem, eu lembro que eu fui bem fria e corajosa nessa época. E foi logo antes da pandemia. Então eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo uma coragem assim interior. Eu falei, cara, eu tenho família. Se der ruim, eu volto. Eu vou e volto. Se der ruim, tem gente que vai e não tem nada, não tem família, tem que ficar lá. Eu falei, cara, se eu vou, não tem nada, eu volto. Eu tenho família, eu tenho tudo aqui. E eu vou, mãe, eu vou. Aí lembro que meu pai sentou comigo e falou, isso você quer mesmo? Não vai ter ninguém lá. Você nunca se virou sozinha desse jeito. Aí eu falei, pai, poxa, pai, eu vou, pai, vamos. Eu consegui essa bolsa, ele me deu uma bolsa de 100%. De 100%. Eu falei, pai, é o melhor do mundo me dando uma bolsa de 100%. Onde que isso vai ter essa oportunidade de novo, pai? E aí ele foi bem emocionante esse discurso, esse diálogo. E aí ele falou, vai. Não demorou muito. Um mês seguinte a gente já estava indo. Um mês seguinte eu já estava indo. Já estava tudo programado. E como que foi a tua chegada em Paris? Porque assim, você não foi para qualquer lugar, né, Mel? Você não foi, né? Ali, a partir daquele momento, então, você era uma atleta expatriada. E né? eu não sabia, gente, eu não tinha noção do que estava... Acho que eu não tinha noção do que estava por vir. As coisas boas que eu conquistei depois, eu não tinha noção. Mas aí, quando eu cheguei, parece outra pessoa. Quando eu lembro, eu falo, nossa, não parece que era eu. Porque ainda tinha aquela mente ingênua, aquele medo, aquele que não sabia se virar sozinho, sabe? Então, eu era uma outra pessoa. Ali você cortou o cordão umbilical, literalmente. Ali eu cortei o cordão umbilical. Ali. Porque até então, Andréia, que a gente fez um acordo com a minha família. Porque a bolsa, eu tinha a bolsa de 100% lá. Mas eu não tinha dinheiro para comida, eu não tinha dinheiro pro alojamento, eu não tinha dinheiro para ficar lá, ônibus, essas coisas que, né, o gasto cotidiano, eu não tinha esse dinheiro. Né? Como minha mãe é dona de casa, meu pai é arquiteto, minha mãe é dona de casa, então sempre o dinheiro foi sempre ali, né? Não faltava, mas era ali. No equilíbrio. Do equilíbrio, 3 filhos. Então, minha mãe falou o seguinte, olha, Mel, vamos em setembro, eu tenho 3 meses, você tem 3 meses, minha filha, a gente vai juntar, a gente vai pedir, todo mundo da minha família ajudou. A minha irmã já era militar atleta, então ela botou dinheiro também para eu ir. Tia, tio, vó, todo mundo movimentou entrou. A família inteira, Mel. Andréia, todo mundo comprou essa briga comigo. Que bacana. Foi muito legal. E aí eu tinha dinheiro para 3 meses. Mas assim, contadinho. Então, esses 3 primeiros meses, quando eu voltei... Fiquei 3 meses. Quando eu voltei em dezembro, o povo perguntava, ai, Mel, como é que é lá em cima da Torre Eiffel? Eu falei, gente, eu não fui. Como é que é a Champs-Élysées? Gente, eu não fui. Como é que... não fui. Mona Lisa, não vi. Eu fui pra treinar. Eu queria só treinar. E aí, fiquei os 3 primeiros meses. Um choque cultural. Língua. Não consegui comunicar. Eu acho que eu chorei todo dia. Acho que todos os dias esse é o estresse que a gente fala, que é o estresse aculturativo, Mel, que você passou.
né? Porque um atleta, quando ele sai do Brasil, que ele vai para um outro país, é uma outra cultura, outro clima, outra comida, né? A tua equipe, com certeza, uma equipe talvez multidisciplinar, mas intercultural, não é isso ou não? Exatamente, exatamente. André, eu não entendia nada. Eu me sentia o peixe fora d'água. Eu falei, esse lugar não é pra mim. Não tenho por que eu ficar Então aqui. você se questionou nessa época também? Eu fiquei... E quando eu cheguei lá, Andréia, as meninas eram... A gente estava falando de uma campeã mundial que estava lá. A gente está falando de uma... 8 melhor do ranking mundial que estava lá. A gente está falando de meninas que já tinham alcançado o topo da esgrima, o topo... A gente fala que são as 20 primeiras, a gente está no topo da esgrima. Então eu estava falando com as meninas que já tinham feito o quadro de 8, que é oitavas de finais, numa Copa do Mundo. Isso na esgrima é uma coisa incrível. Então quando eu cheguei lá, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não é para mim. Não tem nada a ver aqui comigo. Eu acabei de chegar na esgrima. O que esse homem viu em mim que eu não estou vendo, gente? Visionário. Esse homem foi um visionário. Eu falei, gente, vou jogar na loteria com ele. E aí, esses 3 primeiros meses foram muito, muito, muito difíceis, porque as meninas na Europa, elas não são como as brasileiras, né? Elas são mais frias, elas não se abrem, elas não fazem amizade com você assim, muito fácil. Elas não vão Outra cultura, né, Mel? Não vão ser simpáticas com você assim. Então, eu lembro que eu tomava muito patada. E como eu era a novata e a mais fraca, eu tomava patada. Eu era a que levava o material para cima e para baixo, eu era que fechava a sala por último, sabe? A novata. E eu lembro que isso me doía muito, porque eu não entendia como uma forma cultural, eu entendia como ninguém gosta de mim. Até um certo bullying, né, naquela época, né? Você, de repente, tô sofrendo bullying aqui com as meninas e tal, mas não era. Era realmente um ajuste cultural que você estava passando. Um ajuste cultural. E elas falam, se elas estão com problema com você, o europeu é assim, eles falam na lata, tudo. E no dia seguinte, ri pra você, fala de boa, tudo de maravilhoso. E eu não entendia isso. Um dia a menina brigava comigo, e no outro dia tava, ai, não sei o que, Mel, tudo bem? Eu ficava, sabe, eu acho que o brasileiro guarda mágoa. O brasileiro é mais passional, né? Enquanto o europeu, ele é mais ali, mais razão. Exatamente. Então, acho que eu aprendi a ter esse lado mais razão, sabe? Equilibrar. Nem tudo é a pobre coitada, nem tudo é porque a pessoa te odeia, nem tudo você é um injustiçado, sabe? Acho que o brasileiro tem um pouco disso, infelizmente. Nossa, bacana se trazer isso, né? Porque temos que também quebrar isso, né? Não precisamos também ter essa passionalidade toda, né? É importante, de repente, no esporte, ter essa razão ali para fazer o movimento, não é? Sabe, quando eu percebi que eu tinha entendido e me moldado a esse sistema, né, digamos assim, foi quando as pessoas começavam eu tinha problema para falar não, sabe? Toda pessoa me pedia, eu falava, ai, tudo bem. Mesmo se eu não queria, eu falava, ai, vou. Quase que uma codependência emocional aí, não saber falar não. Exatamente. Você fica preso naquilo e você vai porque para não deixar o outro chateado. E aí, a primeira vez, eu lembro que alguém perguntou se eu queria... você quer sair com a gente hoje? Eu falei, olha, minhas amigas falaram, Mel, você quer sair com a gente hoje? Eu falei, meninas, eu não quero, porque amanhã eu vou treinar mais tarde, mas eu tô meio cansada, eu não quero, poxa, mas a gente vê na próxima. E aí eu vi que as meninas ficaram chateadas comigo, e eu fiquei, mas por que elas estão chateando? Eu não tô entendendo, eu gosto delas, eu só não quero ir hoje, porque eu tô cansada. E aí, e não é ser grosso, uma coisa é você falar, não quero. Mas é falar, meninas, poxa, eu não quero, tô cansada, vamos ver outro dia. Sabe? E o brasileiro pega isso como mágoa. E eles não, é tipo, ok, outro dia. Mais um dia só. É mais simples, né? É simples. Você gasta menos energia, né? Porque olha o que você falou fácil, agora, né? Você justificou. Né? Não é só falar, olha, hoje eu não quero. Você justificou. Não, eu não quero, porque amanhã eu tenho treino logo cedo. Quer dizer, olha a energia que você gasta para justificar uma coisa simples. Né? E quando você lida com uma outra cultura, de repente, um pouco mais, né, diferente da nossa, né? Tipo, olha, hoje eu tô cansada, não vou. Acabou. Exatamente. E as pessoas respeitam com uma facilidade e tá tudo bem. Isso. E não quer dizer que você não gosta da pessoa, que você não quer ir com ela. É só você respeita o seu tempo. Eu não quero ir hoje.
E tá tudo bem, gente, vamos outro dia. Então isso eu aprendi, e essa é a parte que eu gosto do europeu, não vou mentir. E em falar em europeu, são várias culturas, não é isso? Que estão lá, vários países que estão com você hoje, é um clube, Mel? Exatamente, é um clube, é um centro de treinamento. Centro de treinamento. Centro de treinamento, porque lá não é um clube, é um centro de treinamento. E aí, tanto que lá na França eu represento um clube, que não é nesse centro de treinamento que eu treino. E lá, nesse centro de treinamento, são meninas de todo mundo. Você encontra menina canadense, belga, indiana, argentina já teve, venezuelana, Hong Kong, China, porque tem competições diferentes, né? Hong Kong e China, Japão. Então, é um choque cultural imenso. Ucraniana. Então, no momento da guerra, tem umas meninas ucranianas que vão fazer estágio. Então, no momento da guerra, que teve a guerra da Ucrânia, né? Na Rússia, tudo da Rússia e tal. Então, foi um momento muito delicado, porque a gente não podia muito falar com as meninas estavam mal, com as emocionalmente, lógico, emocionalmente abatidas. É uma coisa assim muito difícil que você não sabe lidar, entendeu? Então, você não sabe como chegar na pessoa. Andréa, nem sei explicar. É muito difícil lidar com muitas culturas diferentes. Então, você tem que ser o mais simples possível, sem perder a sua essência. Isso mesmo. Sem perder a sua essência, mas para ser o mais compreendido possível, até porque são culturas diferentes, são línguas diferentes. Então, a forma que você fala, às vezes, não é a forma que você é interpretado. Então, isso, para mim, foi uma das coisas muito difíceis. Olha, até hoje é muito difícil. Mas você está falando de uma comunicação que eu chamo de comunicação assertiva. Que é uma comunicação clara, objetiva, sabe? Sem muito ali rodeio, ainda mais quando existe ali um idioma que movimenta todas essas culturas. Acredito eu que o que vocês mais falam lá seja francês. Ou inglês. Qual que é dos dois? Não, então, é por isso que eu até falei que eu fui sem falar nenhuma língua, então eu aprendi o inglês e o francês junto. Porque entre as meninas, tem meninas que não falam francês. As indianas não falam francês, as ucranianas não falavam, só uma que falava. Então, entre as meninas, elas falam em inglês. Mas com o técnico... E fora, é tudo em francês. Então, eu fui obrigada a aprender 2 línguas na raça, que a gente fala, né? No desespero. E como que foi essa parte do desenvolvimento do idioma quando você chegou? Então, eles te deram esse suporte também? Você já entrou aprendendo ali? Como é que foi isso? Não. Eu cheguei para treinar e eu tinha uma bolsa de 100% para treinar. Agora, o treino era a parte da manhã. A parte da tarde... eu não tinha nada para fazer. E aí, o que eu pensei? Vamos lá, Mel. Olha só. Eu tinha só 3 meses. Já estamos em dezembro. Eu vou voltar para o Brasil em janeiro e minha mãe falou que eu vou voltar e vou ficar no Brasil, porque não tem condições. Eu tenho a tarde toda livre. As meninas separam a tarde para fazer preparação física, preparação mental. Eu falei, eu vou usar essa tarde para trabalhar. Como eu vou trabalhar se eu não falo a língua? O que eu vou fazer? Então, eu comecei a pegar os trabalhos que eu não precisava falar. Então, eu fui femme de ménage, que lá é faxineira. Então, eu peguei muito trabalho de faxineira à tarde. E treinava de manhã e pegava faxina à tarde, que era um trabalho fácil. As pessoas não queriam fazer na Europa. Não é tão profundo como aqui no Brasil, né? Que a pessoa arrasta móvel, aquela coisa. Não é aquela coisa superficial. Então, eu falei, deixa comigo isso aí. Sendo que eu lembro que eu fazia faxina ligando pra minha mãe. Mãe, como é que é isso aqui mesmo, mãe? Não sei o que, lá em casa não tem esse produto. Então, eu comecei a treinar de manhã e trabalhar à tarde. Porque eu falei, mãe, eu quero ficar, mãe. Sendo que esse dinheiro só de faxina não estava dando para pagar o aluguel. Não deu para pagar o aluguel. Aí eu falei, mãe, me dá mais um mês. Me dá mais um mês. Aí a mãe falou, minha filha, 1 mês não vai dar não, minha filha. Não sei o que, tá muito difícil aqui. Eu falei, mãe, 1 mês, pelo amor de Deus, mãe, 1 mês. Eu vou dar um jeito aqui. Nada é ilegal, mas eu vou dar um jeito. Aí ela pediu um empréstimo, minha mãe, no banco. Para 1 mês. Ela confiou em mim. Cara, isso eu devo muito a ela. Ela confiou em mim, porque até então eu falei 1 mês, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Então, jogou pro universo. Joguei pro universo. E aí, graças a Deus, a tia Cris, que é a mãe de uma brasileira que foi lá, ela estava lá. E a tia Cris fala inglês, francês, fala espanhol. Ela me acompanhou, eu me inscrevi para ser babá. Sendo que o babá tem que falar francês. E ela me acompanhou na entrevista.
E ela que me agisse, que fez pra eu entrar praticamente. E aí eu consegui. Então eu fiquei na faxina e com babá. Então com esse valor dava certinho o aluguel e o dinheiro pra comida. E aí parece que as coisas alinham, né? Quando a gente tá precisando, assim, naquele sufoco, alinhou tudo, Andréia. E aí eu fiquei. Minha mãe pegou um mês de empréstimo, ela conseguiu pagar o empréstimo, porque depois eu fiquei 1 ano trabalhando como faxineira e babá. De manhã treinando, faxineira e babá à tarde. E aí foi isso. Que história de luta, que história de garra, Mel. Parabéns, você vem desde então lutando. Bom, você luta desde criança, você é uma guerreira. Com tudo que você está trazendo aqui, meu amor, né? Com todos os acidentes, as diversidades que você teve. Aí se abre um caminho, mas o caminho também não é fácil. Não é fácil. E você lutou por isso. Eu escuto muito até hoje como, você é a Patricinha de Paris, ela treina com o melhor do mundo em Paris. Sim, eu tô em Paris, treino com o melhor do mundo, mas as pessoas não sabem tudo que foi feito para eu chegar até lá. Eu, a minha família, né? Tudo que englobou. Eu tenho muito orgulho de ter feito o que eu fiz. Foi isso que alavancou a minha vida. Hoje eu estou estudando na França, hoje eu tenho um trabalho na área que eu gosto, mas eu tive que passar por essa etapa. E foi um desafio para mim também. Crescimento, um crescimento, Andréia. Com pessoa, né? Você mudou, que nem você. Quando você pensa naquela Mel, né, ali que começou a pensar em embarcar ali, pegar o avião para Paris, né, em 2020, e na Mel de hoje, de 2025. O que a Mel de hoje, 2025, diria para aquela Mel de 2020, antes dela embarcar? Caramba! Nossa, acho que ninguém nunca me perguntou isso. Eu acho que eu diria... Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas se é isso que você quer, vai, porque o caminho tá aberto para você. Eu sou muito religiosa. Mas eu acho que a religião, a sorte não vem por acaso, sabe? Então, eu senti o caminho aberto e aproveitei essa oportunidade, né? Porque a vida é isso, né? São oportunidades. Eu peguei essa oportunidade. Eu acho que eu senti lá no início essa oportunidade. Então, acho que eu falaria, essa é a oportunidade da sua vida. Você vai mudar a sua vida aí. E é o que aconteceu hoje. Sou muito, muito grata e muito orgulhosa disso. Muito orgulhosa daquela Mel. Que ali teve coragem de lutar com o pai, com a mãe, e falar, eu quero, eu vou. Ai, Andréia, de verdade. Muito orgulhosa daquela Mel, muito orgulhosa daquela Mel. E era uma Mel que estava passando por um problema, que estava bem retraída. Tinha acabado de sair por um momento bem difícil. Ela estava se sentindo incapaz, sabe? Então, eu acho que as coisas foram vindo aos poucos e foi mostrando. Eu sou capaz. Aí passou mais um step. Acho que eu sou capaz disso também. Aí passou mais um step. Eu acho que deu, hein? Caraca, vamos. E aí, vai indo aos pouquinhos, você vai se desafiando, você vai indo. Mas eu passei por cada coisa. Olha, eu fui num trabalho de faxineira. Essas histórias são ótimas. Conta. Que era assim, a moça, a madame, né, que a gente fala, ela era muçulmana. Eu não conheço a religião muçulmana, nunca tive pessoas perto de mim que eram. Então, eu não entendia muito bem o que era. E em Paris, no verão, gente, faz um calor. Parece que é no Rio de Janeiro. Faz um calor de matar. E aí eu cheguei lá de calça leg, que era a roupa que eu tenho, atleta tem leg, atleta que mais tem leg. Cheguei de calça leg, com uma blusa preta larga, porque eu falei, pra não marcar nada, falar que eu tô, né? Uma blusa preta bem larga e um cabelo preso de coque. Toda de preto, cabelo preso de coque. Eu cheguei lá, ela falou, você não vai trabalhar assim não, está muito vulgar. O meu filho está em casa e ele está vendo o seu calcanhar. Aí eu falei, oi? Oi, eu tô escutando direito, eu entendi direito. Você vai ter que voltar. Aí eu, não, calma aí. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer pra ficar aqui, então? Olha, eu vou te emprestar uma saia e um pano pra botar na sua cabeça. Ela não passou o visual, ela passou um pano. Então eu amarrei, eu falei, vambora então, me dá isso aí. Amarrei um pano na minha cabeça, amarrei uma saia. E tenho essa foto até hoje. Eu com pano, suando, André, suando. Você tem essa foto, Mel? Eu vou te mandar essa saia. Manda essa foto pra gente colocar aqui nesse momento aqui do podcast. E assim, a foto tá eu acabada, que eu tinha acabado de sair de um treino intenso. Peguei esse trabalho. E assim, 5 horas na casa da mulher, enorme, de frente pra Torre Eiffel. Linda a casa. E livro, e eu limpando. E a saia, e o pano. Olha, eu lembro que eu fui no banheiro, eu tirei o pano da cabeça rapidinho pra respirar. E aí eu fiz essa foto, vou mostrar pra você. Olha... Que história, né? E falar em história, você pegou o período da pandemia.
Peguei. Lá em Paris. Peguei. Como que foi isso? Ah, não, eu consegui voltar. Então você voltou. Consegui voltar. Consegui. Então, na verdade, na pandemia você estava aqui no Brasil. Tava no Brasil, a pandemia estava no Brasil. Ah, tá bom. Aí e terminou aí a pandemia tudo. que você voltou. Aí eu voltei. Isso. Tá. Pensei Senão que você acho tivesse que... ficado lá. Ai, não, senão acho que não ia. Então ia ser muito dolorido para você, ainda mais que você já vinha de um momento ainda de instabilidade emocional, Sim, né? por isso que eu acho que foi tudo no tempo certo, no momento certo, na hora certa. E quando você estava aqui em pandemia, você pensava já lá também? Eu tava fissurada lá, Eu ficava pensando direto. E eu não fiz curso, então eu baixei um aplicativo no telefone, o Duolingo, sabe? Baixei um aplicativo para ficar fazendo um cursinho, tentar aprender. Aprendi nada. Aquilo e nada, olha. Mas eu não aprendi muita coisa, né? Porque falar é uma coisa, aprender uma palavra e outra é diferente. Mas aí eu comecei a treinar em casa, a gente tem quintal. Então eu comecei a movimentar, eu fiquei empolgada, fiquei super empolgada com essa oportunidade. Então comecei a me movimentar, fiquei esperando esse momento chegar. E meus pais desconfiados, tipo, ai, será que é boa, gente? Será que tá certo isso? E a minha irmã também estava num momento difícil, que ela ia para Tóquio, então ela estava sofrendo de depressão. Porque a Olimpíada de Tóquio foi toda fechada também, né? Foi um ano, né? Foi adiada há um ano. Então eu tive que conviver com a minha tristeza, que eu não estava bem, com a depressão severa da minha irmã e a pandemia. Então foi um momento muito complicado. Foi um momento muito complicado. Sobre a depressão, Andréia, é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Que eu era aquela pessoa, sempre fui muito pé no chão, então era aquela pessoa que falava assim, depressão, vamos, sai, vem comigo, sabe? Você tá com depressão, vamos sair, vamos tentar movimentar. Acho que falta isso, pegar um sol, vamos pra praia. Até o momento que eu vi minha irmã, que sempre foi uma pessoa muito astral, muito, sabe, muito feliz, muito astral. A minha irmã não conseguia sair da cama. Minha irmã muito vaidosa, ela não conseguia pentear o cabelo. Eu falo isso, não é pra relembrar esse momento triste da minha irmã. É para alertar as pessoas, que acho que isso no esporte é muito importante. A minha irmã estava no cargo mais alto e ela sofreu depressão. E eu senti que eu não podia transparecer a minha angústia de ir para Paris e a minha tristeza do pentatlo, que eu tinha que ajudar ela, sabe? A gente sempre foi muito parceiro. Então foi um momento que eu me senti muito acuada, mas eu não queria mostrar para minha irmã não se sentir mal. Então foi um momento bem, bem complicado lá em casa. A depressão, sabe, bacana você trazer também isso, né? A depressão, ela não é, tem até aquela hashtag, né? Uma coisa meio assim, meme, às vezes, infelizmente, que não é frescura, né? A depressão não é frescura, mas é uma realidade mesmo, né? É um transtorno mental, né? A depressão maior, ela é um transtorno mental, ela está no DSM-5, né? No Manual de Diagnóstico de Saúde Mental. Então, é uma coisa séria, não é uma coisa só de querer, a pessoa tem uma consciência, às vezes eu quero sair da cama, eu quero me movimentar, mas a pessoa não consegue. Então, é realmente um momento de muita dor para a pessoa que está com depressão, mas também para a família. Sim. Porque a família vê aquela situação e fala, o que eu posso fazer? A gente se sente incapaz, André. Exatamente. Eu me sentia incapaz, porque tudo que eu tentava fazer não adiantava. Mas ela teve ajuda. Teve ajuda, graças a Deus, necessária. Isso aí, é muito um beijo para importante. Alessandra, que, poxa, é muito importante na nossa vida. Minha irmã agora é outra pessoa, está se reconhecendo de novo. Já está muito melhor, já voltou a sua vida, né, normal e agora voltou a brilhar novamente, que como ela sempre foi. Né? Mas eu acho que os técnicos brasileiros, eu falo, claro, que tem muitas pessoas muito renomadas, mas eu acho que muitos técnicos de base, eles não entendem o quão importante é a fala deles para um atleta que os segue firme e forte. Então, eu acho que a minha irmã, ela quebrou por causa de um dos técnicos, né? Eu não vou culpar o técnico por isso, não vou culpar ninguém, mas eu acho que foi um global, né? A minha irmã, muito jovem para ir para uma Olimpíada, então um atleta muito jovem, com um técnico inexperiente, sem o apoio mental, né? Então acho que isso tudo englobou e não é um bom conjunto, né? Não, você falou tudo. Graças a Deus hoje, né, a saúde mental, ela está sendo bem trabalhada dentro do esporte. O atleta, ele tem essa figura do herói. O atleta é um herói, né? É aquela pessoa que a gente, né, idolatra e tudo mais. Só que ele é um ser humano.
É uma pessoa, como qualquer outra, né? Eu sempre falo isso aqui no podcast, e tem as suas questões mentais, né, ali para serem resolvidas. E quem está lidando com esse atleta também é um ser humano, que também tem suas questões. Exatamente. Agora, peraí, então a gente pode cuidar do atleta mentalmente e eu não preciso cuidar do técnico mentalmente? Não tem coerência. Exatamente. Não tem coerência. Exatamente. Então a saúde mental é para todos. É para todos da equipe, não só para o atleta. Você entende? Então ali, nós temos quem? Nós temos o fisioterapeuta? Fisioterapeuta. Ele lida com o atleta, ele precisa cuidar da saúde mental dele. O técnico que trabalha a estratégia, né? O técnico que trabalha a parte mais física, todos eles. O empresário, a fala de um empresário, de repente, não é no teu caso, hoje você é um atleta do Exército Brasileiro, mas muitos atletas, ali a parte financeira vem de empresários. Verdade. Esse empresário é uma pessoa que lida com atletas. Ele também precisa cuidar da saúde mental para saber falar de maneira que ele vai ali trazer o melhor daquele atleta e não derrubar o atleta, né? Nossa, Andréia, com certeza, com certeza. E eu percebi isso, a gente só percebe depois que já tá tarde demais, né? Tarde demais que eu falo quando... A pessoa já adoeceu, Já né? adoeceu, Foi aí que a gente percebeu. E foi aí que a gente entrou o mais rápido possível com uma intervenção, né? E hoje, graças a Deus, minha irmã tá super bem, super bem. Ai, é só. E a Ieda vai vir aqui, Você tem que hein? conhecer ela. A Ieda vai vir aqui no Pod Esporte, hein? Com certeza, hein? Quero ela aqui para contar essa história ainda mais detalhada ainda, né? Agora, me fala uma coisa. Em que momento você entrou para o Exército? Com que idade você se tornou ali uma atleta, né? Da seleção brasileira, do Exército? Como que foi esse movimento? Em 2022... Tá, aí acabou a pandemia, você voltou para Paris. Acabou a pandemia, voltei para Paris, continuei trabalhando, que não deu para parar. Então, fiquei nessa. Treino de manhã, à tarde, babá e faxineira, né? Como falam lá. Fiquei nessa. Sendo que tem um problema muito grave nisso aí. Eu tinha dinheiro, eu estava bem, eu conseguia pagar todas as minhas contas, porém eu não conseguia comprar um bilhete para voltar para o Brasil para competir as competições nacionais, que essas competições que são muito importantes para o ranking nacional. Uhum. Então esse período eu fiquei fora de Jogos Pan, Odessur, tudo isso, porque, claro, eu era ex-pentatleta, estava voltando de uma carreira, de fazendo uma transição de carreira, fazendo uma transição de carreira, e eu não conseguia voltar. Então, as meninas que treinavam fora, elas treinavam fora e conseguiam voltar e competir. Então, elas estavam super bem no ranking. E eu fui descendo no ranking. E aí, eu fiquei... E agora? Porque, tudo bem, eu tô treinando com o melhor do mundo, mas do que adianta você treinar e você não competir? Você treina para competir. Então, o importante eu não estava fazendo. Uhum. Então, eu fiquei 2 anos nessa, sem competir. E aí eu comecei a me organizar muito bem o dinheirinho para voltar para o Brasil, planejar certinho para voltar para o Brasil. E aí, mas o problema era esse, quando eu voltava para o Brasil, a pressão era tão forte, eu tenho que ganhar, porque eu não tenho outra chance. Quando eu voltar, eu tenho que ganhar, essa é a competição, eu não vou poder voltar mês que vem para outra etapa. Então essa é agora ou nunca. Então foi muito difícil de entender e gestionar essa emoção. Uhum. Porque eu voltei para o Brasil e eu perdi. Uhum. Perdi. E voltei para a França e caí aos prantos. Treinava, ia bem nos treinos, ia bem nas competições da França. Eu falei, não, agora eu vou de novo. Como assim? Como assim eu não estou conseguindo ir bem? Voltava para o Brasil, perdia de novo. Então foi um momento que eu não conseguia gestionar a minha emoção. Tanto que quando eu filmava os vídeos, eu treinando, que eu comecei a falar, tá errado, vou filmar. Começar a filmar para eu ver o que está acontecendo. Eu filmava os vídeos eu treinando e eu filmava os vídeos eu na competição. Era outro jogo, era outra Mel. Eu não conseguia gestionar essa emoção. E eu voltava sempre muito frustrada. Eu falava, meu Deus, eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo tudo isso para isso. Eu não tenho vida, tudo que eu ganho eu boto na esgrima, tudo que eu ganho eu boto no esporte e não está tendo retorno. Como que eu vou ser atleta militar se eu não estou no ranking? Se eu não estou entre as melhores? Eu estou me abrindo sacrificando tudo para ser melhor, eu não estou conseguindo, o que eu estou fazendo? E foi aí que eu busquei ajuda psicológica. Mas eu sempre fui muito, muito dura de me abrir
com o psicólogo. Eu não entendo porquê, mas até hoje eu tenho um pouco de dificuldade. Até que eu encontrei uma psicóloga que me entendeu super bem. E a gente conseguiu fazer esse jogo e entender. Mas foi realmente a dificuldade de gerir a emoção. Eu me sentia super pressionada, eu sentia que eu tinha que ir e eu tinha que ganhar. Isso tem um pouco a ver até com a tua fala no começo, né? Onde você chega e fala assim, por que eu fui escolhida para Paris? É verdade. Então já vem carregando ali, mas como assim? Por que eu? Né? Então já vem uma... É interessante isso, uma invalidação sua com você mesmo, né? Uhum. Então, de repente, você está ali na competição, o que sobressai? Não sobressai a Mel que estava ali treinando, sobressai aquela outra, né? Sim. Aquela que ainda duvida de si, que duvida do seu treino. Todas as angústias, medo, tudo, até coisa que não tinha relacionado ao esporte eu sentia naquele momento. Eu não entendia, coisa do passado que eu sentia. Eu falei, gente, vinha. Você não consegue pensar, André, você não consegue agir, você transpira, você dá falta de ar, é tudo junto. E essa foi a primeira vez que eu senti, essas vezes que eu voltei pro Brasil, que eu senti uma angústia da alma. Parecia que era algo me sufocando. E foi aí que eu busquei o mais rápido possível ajuda. Que eu fiquei... Eu não entendia. Eu não entendia por que não dava certo. E aí, com o trabalho mental, eu aprendi a ter mais autoconfiança, né, melhorar a minha autoestima. Isso tudo foi somando, porque o brasileiro ele tem um problema muito forte. Acho que você vai concordar comigo. A gente tem a síndrome do patinho feio. Uhum. A gente acha que todo mundo europeu é melhor do que a gente. Uhum. Ele é melhor que a gente porque ele é europeu. Ele é americano. Ele é argentino. Mas é melhor, porque é gringo, é estrangeiro. Falando assim de uma forma bem forte, né? E eu me botava muito nessa síndrome do patinho feio, aquela autossabotagem, né? Aquilo de se autossabotar. E aí chegou um momento que eu falei, não, esse estresse, a minha psicóloga me ensinou que esse estresse também é bom. Porque se você entrar muito relaxado numa competição, é ruim, você não está concentrado. Se você não está muito estressado, você não consegue pensar e gerir suas emoções. E a esgrima, por incrível que pareça, é um esporte muito mais mental do que físico. Lógico que a parte física não pode negligenciar, mas é muito mental. Você tem que estar com a cabeça muito equilibrada. Então, quando eu parei de me autossabotar, quando eu parei de me autocriticar, de melhorar minha autoestima em pista, o meu jogo veio fácil, normal, soltou. É claro que hoje em dia eu ainda passo por aquele nervosismo, eu sinto aquilo, mas aí com os trabalhos e tudo a gente aprende a gestionar isso lá na hora. Porque isso vai vir, né? Né? Vai, Mel. Porque você trouxe uma coisa muito legal, você trouxe a ansiedade, né? A ansiedade, ela não é de toda ruim. A ansiedade é importante, ela faz parte da gente. O que é ruim é uma ansiedade patológica, né? O que é ansiedade patológica? É aquela ansiedade, por exemplo, que causa muita dor, que causa muito sofrimento, aquilo que a cabeça, de repente, não suporta, o corpo começa a adoecer, que é o que você trouxe, o coração dispara de uma maneira muito dolorida, sudorese, né? O teu corpo treme, tem pessoas que chegam até a desmaiar. Então, essa ansiedade patológica, essa realmente, né, você está num nível como a depressão também ali, que a gente estava comentando agora. Agora, a ansiedade boa é essa ansiedade do jogo. Essa ansiedade que a gente vai entrar um pouquinho antes da gente gravar um podcast, né, que a gente estava aqui conversando. É uma ansiedade, meu Deus, daqui a pouco eu vou entrar. Então, essa adrenalina, ela é boa e necessária. Então, o atleta, quando entende isso, que é o que você trouxe aqui, a gerir, né, esses sentimentos. Então, você trouxe autoconhecimento. Primeiro eu me conheço. Depois, eu tenho a minha percepção de que momento eu estou. E depois eu me autorregulo. Que é o que você faz quando você está entrando em competição. Caramba. Que coisa linda. É exatamente isso, Andréia. E a gente não entende de quando a gente está lá, né? A gente, assim, na competição, a gente só quer dar o nosso melhor. Poxa, eu treinei tanto para isso, eu fiz tudo certinho, comi certinho, dormi certo, tudo que eu tinha que fazer eu fiz ao pé da letra, por que não dá certo? E aí, quando eu entendi isso, tudo fluiu. Mudou a chavinha, Mudou né? a chave.
entrei para o Exército Brasileiro, fui campeã brasileira, fiz o quadro de 64 na Copa do Mundo. Tudo mudou, tudo mudou. Que coisa linda, hein? Parabéns, meu. Que carreira, que só está começando também. Tá começando. Que deixamos bem claro aqui, é uma campeã brasileira, mas que tem ainda muito caminho pela frente, né, Mel? Né? E pensando aí nesse caminho que está vindo pela frente, pelo futuro, vamos agora viajar um pouquinho. A gente foi no passado, a gente está no presente, agora a gente vai para o futuro. Né? Quais são os projetos? Né, quais são as perspectivas aí, né, a curto ainda para 2025, de repente para 2026, 2028 também, que é o ciclo, né, que você está trabalhando. Exatamente. É sempre bom frisar isso, eu acho que o atleta tem que ter isso. O planejamento de curto, médio e longo prazo, para a gente não se perder. Isso aí. Porque o foco é sempre Olimpíada, né? Foco Olimpíada. Se é uma modalidade olímpica, sim, né? Minha modalidade olímpica, então meu foco é Olimpíada. Mas eu ficar só pensando na Olimpíada, a gente perde os que tem aqui, o presente, né? Então, o meu foco agora, sexta-feira, vai ter competição, Campeonato Brasileiro. Então, meu foco sexta-feira é ganhar o Campeonato Brasileiro. É isso. Olha que foco incrível e maravilhoso, com toda essa energia boa aqui. O mais curto possível. Só que eu acho que quando a gente sair nesse episódio, gente, já vai ter passado. Já vai ter passado, mas tudo bem, vamos lá. Aí a gente vai falar o resultado aqui. Então, meu foco primeiro é ganhar o Brasileiro, que é o meu foco de curto prazo, que a competição já está chegando. O de médio prazo, por incrível que pareça, é conseguir gestionar essas emoções ainda. Tá sendo isso. Eu quero muito ir pro Pan-Americano, que vai chegar. Mas eu acho que até lá eu tenho que gestionar, porque eu acabei de sair de sair de um emprego e começar uma universidade na França. E aí, mesma coisa, mais um desafio. Começando a gestionar tudo. Então, eu quero alinhar esse corpo e mente até os Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Pan-Americanos é quando? É em junho. Em junho agora. Isso. Tá. Chega a ser um curto prazo ainda. E a Universidade Americana tem um recesso também, né? Ali do meio do ano também, Tem, em julho. Então seria, a hora que estaria de recesso seria quase junto com o Pan-Americano. E você está fazendo qual que é a universidade que você está fazendo? Eu faço coach esportiva, né? Claro, olha só, passando da enfermagem, né? Deixa eu continuar na linha que faz sentido para mim. Exatamente. Né? E eu também faço o curso de mestre de armas para ser professora de esgrima. Então, estou usando esses dois lado a lado. Muito legal, Mel. A Mel, ela é completa, né, gente? E é importante eu estar frisando tudo isso. Cada vez que ela fala, eu vou pontuando aqui, porque é sensacional isso. Você está trabalhando transição de carreira. Porque lá na frente, daqui a 10 anos... Né, 15, né, quando tiver que ser, quando a Mel atleta deixar de ser, né, ali de alta performance para estar competindo nesse nível, você já trabalhou todo esse ano, né, para você fazer essa transição e ainda se tornar ali, que nem é o seu mestre hoje, né? Exatamente. Mestre Mel. Exatamente. Né? Ali da esgrima, né? Trabalhando, de repente, no mundo. Com certeza. Ou que seja aqui no Brasil, de repente, trazendo todo esse teu conhecimento lá fora e trazer e montar uma equipe extremamente forte de esgrima. Ah, gente, isso aí eu tô falando para daqui a 20 anos. Vamos sonhar. Porque tem muita Mel ainda, atleta que a gente quer ver. Mas isso é muito importante falar, porque eu tenho muitos amigos até hoje que falam que acabaram, né? Se aposentaram na carreira de atleta e não conseguiram fazer a transição, porque às vezes acaba rápido, acaba por uma lesão ou por um burnout, e não conseguiram ter tempo de fazer essa transição. Eles falam, meu maior arrependimento foi, nem que tenha sido devagarinho, ter começado uma universidade, um curso, uma especialização. Porque a gente sabe que o atleta ele é diferente de uma pessoa que não pratica o esporte, né? Claro, ele tem mais tempo, dedicação e tudo mais. Então, é muito difícil você querer fazer no tempo do seu colega, por exemplo, colega da escola. Lembro que eu ficava frustrada. Eu ficava frustrada com isso. Não é ao mesmo tempo. Então, eles falam, o meu maior arrependimento é esse, eu não ter investido na minha carreira acadêmica, né? Pós-esporte, pós a minha aposentadoria. Exatamente. E eles estão recomeçando. O atleta, ele começa muito cedo, né? Você, por exemplo, você começou com quantos anos? 9? Comecei com 9 anos. 9 anos, eita, aqui, ó. 9 anos, né? Começando ali como atleta, né? Então, você vê uma coisa. Chegou ali na adolescência, você
né? Acredito eu que você namorou com pessoas, por exemplo, que não sabiam o que é namorar uma atleta. Verdade ou não é? Sim, Andréia. Eu acho Conta aí. O atleta é muito difícil se relacionar com pessoas que não são do meio. Não precisa ser atleta, não precisa ser do mesmo esporte, da mesma modalidade. Eu nunca namorei um atleta de esgrima, por exemplo. Mas eu acho que tem que ser uma pessoa ou ligada ao esporte ou um atleta, para entender. Porque o atleta, ele tem que acordar cedo sábado, domingo tem competição, às vezes tem restrições alimentares, né? No caso do judô, que eu tenho os amigos que eles têm períodos que eles têm que comer mais, não comer menos. Então tem a restrição alimentar. Se você está com uma pessoa que não acompanha essa rotina, é muito difícil. Então, eu lembro que o meu ex-namorado, ele gostava de mim, gostava dele, mas ele começou a se sentir pressionado pela minha rotina. Ele, nossa, você vai treinar sábado? Não, tá estranho isso, com aqueles teus amigos. A gente cresceu junto, todo mundo. Você vai... Ai, o que você vai fazer domingo? Competição? Poxa, mas era um almoço de família aqui em casa. Pô, não vai dar. Vamos pro almoço, não vai pra essa competição, não. Então, assim, quando você não tem uma pessoa que caminha contigo ali, realmente fica muito complicado. Então, acho que é isso. O atleta ele tem que namorar, se relacionar, né, afetivamente com alguém que entenda esse meio, ou que esteja aberta a seguir com você, porque é difícil, é difícil. Exatamente. Não, muito legal, né? E é isso que você falou, ele tem esse período. Quando todo mundo está namorando, o atleta está treinando. Quando todo mundo está indo para balada, o atleta não vai para balada. Né? Enquanto todo mundo está comendo o que quiser, qualquer porcaria, o atleta está com uma restrição alimentar ali muito forte, né? Então, são períodos diferentes, né? De pessoas, vamos dizer assim, comum que não é um atleta. E aí muda. Enquanto essas pessoas aqui, quando está com 30 anos, por exemplo, uma formação de medicina, né, que demora ali 7 anos, depois tem mais 3 especialização e tal, ou seja, 10 anos, ali com 29 anos e tal, vai estar se formando médico. Aquele com 30 anos, o atleta, ele está terminando uma carreira. E ele vai começar uma segunda. Exatamente. São polos distintos, Andréia. A pessoa pode tentar, eu não quero desencorajar ninguém, mas são polos distintos. A pessoa tem que saber que vai ser complicado. Então, se a pessoa não tiver com o peito muito aberto para entender e entrar na vida, né, da pessoa, vai ser muito complicado. Exatamente. O meu, eu não consegui. A gente não conseguiu. Esse relacionamento. Né? E o relacionamento atual? Agora, com o amor da minha vida. Beijo. Ele é a Paris, bisous mon amour. Que lindo. O Erwan, ele é francês, ele é atleta de ciclismo, fisioterapeuta. Então, a gente caminha super lado a lado, nossa rotina é super bacana, a gente chega em casa pós-treino, todo mundo, aí faz o almoço, a comida a gente se alimenta praticamente igual. É óbvio que tem o dia do lixo, que a gente come besteira, a gente também é humano. Isso mesmo. Mas assim, quando eu tenho período de competição, por exemplo, a gente não pode beber álcool, né? Porque competição. Pós-competição, a gente quer comemorar, mas o Erwan tem competição. Eu não vou comemorar depois junto com ele. Então, são aquelas coisas que a gente tem que se moldar. E acho que relacionamento é isso, né? Ajustes, né? Ajustes, E tá dando super certo. Já tem aí 2 anos maravilhosos e eu quero a vida toda. Ai, que lindo, que lindo. Nossa, Mel, que episódio maravilhoso. Você foi tão completa, né? Porque você navegou por esse universo da tua modalidade, né? Das dificuldades e desafios que você passou, das vitórias, e essas vitórias vieram com muita luta, que nem você falou. É muito fácil o ser humano chegar e falar, nossa, que sorte. Lógico, você teve ali, sim, a gente tem sorte na vida. Na verdade, eu diria oportunidades. Oportunidade. Né? Não é sorte. Você teve oportunidades e você soube, mas você também teve muitos desafios, né? Quando você trouxe aqui a questão que você sofreu, né? Com os tombos que você levou. E mesmo assim, não, eu vou continuar. Você podia ali ter recuado. Mas você falou, não, eu vou continuar, porque é o que faz sentido para a minha vida. E mesmo quando você quis desviar, que você quis ser enfermeira, a tua tristeza estava estampada. Pois é, não era para mim. Admiro muito essa profissão, mas não é para mim. Eu amo o esporte, eu vivo o esporte. Eu acho que eu gosto quando as pessoas não são atletas, mas falam que praticam o esporte. Isso me brilha o olho. Eu acho que o esporte é muito importante, né? A gente vê aí
idosos que praticam esporte, a diferença de locomoção que eles têm, né? O carisma, a energia que o esporte dá, eu acho que isso é muito importante em todas as fases da vida. Eu fui uma que... Meu pai sempre foi surfista e andava de skate, mas minha mãe não fazia esporte. Então, a gente encorajou a minha mãe também a fazer esporte. Hoje em dia, são pessoas que praticam esporte por amor. Meu pai e minha mãe por amor e eu como alto rendimento. Mas também eu quero que seja por amor pro resto da vida, de verdade. Com certeza, olha isso, coisa linda. Que mensagem, a gente tá chegando aqui no final. Não, queria mais mel. Mas olha só, que mensagem você quer deixar aqui para as meninas que estão te ouvindo, né? E que falam, meu Deus, né? E se eu quiser ser também uma atleta de esgrima? Ou às vezes para mães que estão aqui vendo e falam, poxa, é a minha filha também, né? Uma atleta. Que mensagem você deixaria para essa pessoa que está nos ouvindo aqui agora? Sim, eu acho que assim, os pais de atleta, é muito importante ter... andar junto com os seus filhos, né? Eu falo que hoje eu fui atleta por causa dos meus pais, que conseguiram me acompanhar, me dar essa força. Mas eu acho que o mais importante, Andréia, eu falaria assim, chance. A palavra que em francês significa sorte, mas em português, chance. Então, se você tem a chance que cair nas suas mãos, a gente não pode largar. Eu tive uma chance muito grande que me levou para a França, mas eu também tive chance que me deu um trabalho. Né? Então, a chance que você tiver, você não pode largar, que é o caminho que tá por você, que tá a vir por você. Acredite nessa sua chance, gente. E conte comigo para qualquer coisa, se precisar. Pode mandar mensagem lá que eu respondo todo mundo. E ela responde mesmo no Instagram, viu, gente? E qual que é o Instagram? Conta aqui, que depois eu vou deixar escrito, mas conta aqui pra galera. Podem me seguir aí, é Mel Guimarães, tá? Com 2 S no final. E vocês podem acompanhar minha rotina lá na França, eu conto um pouquinho sobre tudo. A Andréia tá lá sempre de olho. Sempre e eu também tô sempre de olho aqui, hein, André? Tô com um olho lá e um olho aqui. Olha aqui, claro, com certeza, sempre. E olha só, como sempre, né, os nossos convidados têm aqui o seu presente. Eu vou abrir. Enquanto você olha o presente, deixa eu pegar essa máscara aqui, que eu tava de olho nela aqui, o podcast inteiro. Louca pra pegar na mão. Que peso, pesado. Meu. Ai, André, amei. Com meu nome. Personalizada, claro. Amei. Nossa, mas isso aqui é um peso. André, depois você vai botar essa máscara pra você ver como é que a gente vê atrás da máscara. Vou tirar uma foto, eu vou tirar uma foto. Pode. Agora, quanto pesa aqui? Isso é uma ótima pergunta. Acho que tem 700 gramas. Acho, não tenho certeza. Não chega a ser 1 quilo, Não chega a ser 1 quilo. Meu Deus. Mas assim, o pescoço chega uma hora que já começa... Que já começa a cansar, Isso. Né? Amei o presente, obrigada. Minha querida, que delícia ter você aqui. Muito obrigada. E eu vou querer o 2, o 3, o 4, hein? Me chama que eu tô. É isso aí. E aí, pessoal, gostou? Então, olha só, curte, compartilha, comenta. Tá bom? Porque a Mel esteve aqui de coração aberto, trazendo tudo a experiência, né, o conhecimento dela, da esgrima de vida para vocês. E é isso. Obrigada, Mel. Obrigada. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau.